Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contra o Santos, é fato que o Vasco cometeu uma série de erros que resultaram em uma derrota bastante complicada por 4-1 contra um adversário direto fora de casa. Os erros de posicionamentos foram bem claros nesse jogo e a desatenção da equipe em alguns momentos foram cruciais, fazendo com que estivesse custando muito caro para o Vasco. Agora o Cruz Maltino necessita encarar toda uma realidade. A equipe vinha de uma sequência muito positiva de 3 jogos com vitórias contra adversários que estavam próximos ali na classificação do Vasco. Agora com essa derrota, é necessário que a correção de erros possa passar novamente pelas mãos de Ramon Dias. A desatenção alarmante é algo a ser revisto no Vasco, principalmente no segundo e terceiro gol da equipe de São Paulo, que durou menos de 3 minutos, fez um gol praticamente atrás do outro. Isso, é claro, praticamente definiu a partida, pois o Santos foi para o intervalo com 2 gols de vantagem e com um Vasco totalmente desarrumado naquele momento da partida, onde inclusive jogava bem até os 40 minutos da primeira etapa, tomava boa parte das ações ofensivas contra o Santos. O técnico vascaíno, é claro, realizou toda uma análise de como viu essa partida contra o Santos nos 2 tempos. Abre aspas, creio que estivemos disputando um bom primeiro tempo. As duas equipes estavam dividindo o controle, se atacavam e também se defendiam. E foi uma situação muito infeliz para nós o pênalti, porque aí se abriu o marcador e tivemos que arriscar muito mais no ataque. Dá para se sentir orgulhoso do time e de tudo que estamos fazendo, porque nos últimos 4 jogos estivemos ganhando 3 e perdemos apenas 1. E nunca dissemos que iríamos ganhar todos os jogos. É uma luta até o final e vamos seguir lutando. Falta muito tempo, mas sabemos que temos que corrigir alguns erros que estivemos cometendo. Fecha aspas, disse Ramon Dias. É necessário também ressaltar que o técnico Ramon Dias está a par de todos esses erros que o Vasco tem cometido nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mais em específico contra o time do Santos nesse confronto direto que aconteceu no último fim de semana. E já não é de hoje que o Vasco vem tendo algumas dificuldades com a sua lateral direita. É muita preocupação para o torcedor vascaíno neste fim de temporada, ainda mais nas rodadas finais, com a equipe muito próxima da zona de rebaixamento, empatado com o Goiás neste momento. A equipe tem a sua lateral direita atualmente como o principal ponto fraco defendendo. A equipe tem enfrentado desafios bem consideráveis nessa posição e é fundamental que todos estejam cientes desses problemas, para assim buscar soluções que se tornem eficazes com o passar do tempo. Atualmente, o titular nesta mesma posição é Puma Rodrigues, jogador uruguaio que iniciou no Vasco a sua passagem ainda no início de 2023. Chegou como titular e se manteve por boa parte da temporada. Ainda nos últimos jogos esteve perdendo um pouco do seu espaço para até jogar Robson, zagueiro que passou a ser improvisado jogando um pouco mais pela direita. O atleta tem sim as suas qualidades ofensivas, porém tem demonstrado muita dificuldade na questão defensiva do Vasco e tem feito assim com que os ataques adversários possam explorar ainda mais o seu lado. Neste momento final de Campeonato Brasileiro, o banco de reservas do Vasco infelizmente não consegue oferecer muitas opções e o técnico Ramon Dias está em busca ainda de uma solução temporária e que pode voltar a utilizar inclusive o zagueiro Robson de uma forma improvisada. Um fato é que em 2024, se o Vasco quiser evoluir e competir em alto nível nesta posição, terá que ir ao mercado em busca de um lateral direito sólido e capaz também de contribuir tanto defensivamente quanto também ofensivamente.
Vale destacar que ainda no meio do ano, quando a janela de transferências estava aberta, surgiram algumas especulações envolvendo Marcos Rocha, nada de concreto. O atleta jogador do Palmeiras, que está em fim de contrato, foi especulado também em algumas outras equipes do futebol brasileiro com uma possível mudança de clube. O próximo jogo é justamente contra um rival que consegue usar muito bem as extremidades do campo e tem alguns atletas bem rápidos e que tem as suas qualidades em duelos particulares contra laterais, o São Paulo. Para esse jogo, inclusive, a torcida do Vasco já consumiu praticamente todos os ingressos que foram esgotados de maneira muito rápida desde a abertura das vendas para os torcedores. Para quem acompanhou os últimos compromissos do Vasco, não há como negar a importância de Rossi para o time cruzmaltino. Nos últimos jogos ficou bem evidente o quanto ele faz de trabalho em relação ao lado direito do Vasco, atacando e defendendo, uma necessidade que se tornou bastante gritante no Vasco e que ele conseguiu estar recompondo muito bem desde que retornou a São Januário. Mas a sua ausência no jogo contra o Santos se tornou-se muito notória com toda a dificuldade que o Vasco teve jogando pelo lado direito, posição e lado onde ele costuma jogar quando é titular. O Vasco teve uma profunda carência no time pelo fato de Rossi estar ausente daquele lado. Um dos aspectos sem dúvidas mais evidentes dessa necessidade é toda a falta de efetividade que o ataque tem. Sem Rossi, o time se viu em dificuldades para estar criando jogadas pelo lado direito e também levou de maneira significativa a diminuição de chances para o gol. A ausência do jogador também faz com que o lado direito do Vasco fique bem fragilizado de forma defensiva. A equipe esteve bem mais vulnerável defensivamente e em consequência da ausência de Rossi, que faz também o papel defensivo, voltando um pouco para apoiar o lateral. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.